Meus queridos amigos, o homem sempre teve dentro de si a sensação de imortalidade e de sobrevivência à disjunção celular, que é a morte biológica. Nas mais diversas manifestações e ações que nós realizamos na vida, nós deixamos transparecer este desejo e, ao mesmo tempo, este sentimento de que nós somos imortais. Todo aquele aparato que muitas vezes nós fazemos para melhorar a nossa aparência física, buscando, de certa maneira, impedir o envelhecimento do corpo, é, na verdade, uma necessidade, um desejo do prolongamento da vida. O próprio instinto de conservação que nos leva a buscarmos recursos quando adoecemos ou a nos colocarmos em segurança, é uma manifestação desse desejo de não ser finito. Um dos livros mais lidos da humanidade, depois dos livros religiosos, é O Pequeno Príncipe. E o autor do Pequeno Príncipe, ele traz quase no final do livro esse desejo de imortalidade, dizendo: tu sofrerás, eu parecerei morto, mas não é verdade. Olharás para as estrelas e eu estarei lá entre elas, sorrindo para ti. E ao olhares para o céu, para ti parecerá que todas as estrelas sorrirão. Aquilo é um hino de imortalidade, uma vontade do autor que se colocava ali na figura do Pequeno Príncipe para dizer que ele de alguma maneira queria continuar vivendo. E o desaparecimento de Antoine de Saint-Exupéry, o autor de Pequeno Príncipe, foi por quase 60 anos um mistério. Ele fazia parte do corpo de aviadores da França, lá pelos idos de 48, depois da Segunda Guerra. Ele já havia parado uma ou duas vezes, e não tinha mais condições físicas para ser um piloto de avião. Mas como ele era muito famoso, era conhecido quase como um herói de guerra, tinha muitas relações, ele conseguiu alguma série de mais 5 voos na aviação francesa, e um dia ele levantou voo da costa da Córcega e nunca mais voltou. E os leitores do Pequeno Príncipe e das outras obras de Saint-Exupéry, eles nutriam aquele mito de que verdadeiramente o Pequeno Príncipe era imortal. Ele não teria tido uma morte como qualquer outra. Até que um dia, um pesqueiro chamado Lorison, em 1998, fazia um arrastão no mar Mediterrâneo, perto de Rion, na costa francesa. E quando eles puxaram a rede para o barco e começaram a separar a pesca, tinha um pequeno sedimento que o imediato já ia jogar fora, quando ele verificou que em meio àqueles sedimentos havia alguma coisa que brilhava. E ele começou então a bater, e o sedimento começou a se desprender daquele pequeno metal, e começaram a aparecer as letras em maiúsculo, todas elas, Antoine de Saint-Exupéry. Ele, de imediato, percebeu que ali estava prestes a se desvendar o maior mistério literário da humanidade.
e entre parênteses, depois que eles lavaram bem a pulseira de identificação, aparecia um nome entre parênteses, Consuelo, que era o nome da esposa de Saint-Exupéry. Isso deu origem a uma série de explorações na costa de Rio, até que em 2002, 4 anos depois, eles conseguiram trazer para a superfície, porque a legislação francesa não permitia que se tirassem destroços do fundo do mar, mas eles conseguiram trazer à tona algumas peças da fuselagem de um P-38, era um avião, modelo do avião que Saint-Exupéry pilotava quando subiu, e ali encontraram na fuselagem o número da aeronave que ele pilotava, e assim, né, acabou aquele sonho de que o Pequeno Príncipe tivesse tido uma morte mitológica. Mas, na verdade, todos nós, às vezes buscando garantir a morte, a imortalidade do corpo, nós estamos querendo, em verdade, chegarmos e atingirmos a imortalidade da alma. Esta sim, né? Então as palavras do Pequeno Príncipe, elas são muito reais. Tu sofrerás, eu parecerei morto, mas não é verdade. E esta sobrevivência do espírito, ela tem sido para a ciência acadêmica um grande tormento, por 2 razões. Primeiro, porque a academia não estuda o espírito, ela estuda a matéria. Então, quando nós ouvimos dizer a ciência comprovou a existência do espírito, da imortalidade da alma, é impossível. Nesse momento atual, é impossível. Porque ninguém pode comprovar algo que não estuda. Então, a ciência acadêmica, ela hoje busca evidências de que existe alguma coisa além da matéria, mas ela estuda a matéria. Ela ainda, nenhuma ciência acadêmica estuda o espírito, porque para ela o espírito não existe ainda. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas questões que para nós espíritas estão comprovadas há mais de 150 anos pela ciência espírita. Mas nós vamos falar de algumas coisas que a ciência acadêmica já tem lançado os seus olhares para que nós possamos perceber que espiritismo não é uma questão de crença, nem uma questão de misticismo. Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de consequências morais. Por isso, é religião também. Então, algumas evidências científicas, por quê? Porque nós vamos perceber que a grande questão que a academia põe é essa: o cérebro produz a mente ou a mente é algo além do cérebro? Ou seja, se nós olharmos esse projetor, nós vamos perceber que ele está projetando alguma coisa que está aqui no computador, não está lá. Se eu fechar o computador, desligar, ele não vai projetar mais nada. Então, fazendo uma analogia, isso aqui é o cérebro, aquilo lá é a mente. Morto o cérebro, a mente não produz mais nada. Partindo desta premissa de que o cérebro produz a mente, precisa ser assim. Então, há na ciência espírita um tipo de experiência que tem auxiliado muito as pesquisas
científicas, que são as chamadas experiências mediúnicas. Para nós espíritas é o exercício, a prática da mediunidade. A academia chama experiências mediúnicas. E aqui nós temos um conceito que é um conceito puramente acadêmico. E para nós, o que é ser médium? Médium é todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Isso é o que nós vemos no livro dos médiuns e que para nós é o conceito de mediunidade da ciência espírita. Agora, para a academia, o que é a experiência mediúnica? Ela é uma experiência que a pessoa relata, eles não dizem que é, né, que nem que está, mas que a pessoa relata estar em comunicação ou sob a influência de uma outra personalidade. Essa personalidade é uma pessoa falecida ou outro ser não material. É próximo, né? Muito bem. Quando eles ouvem esses relatos, os cientistas, eles têm algumas hipóteses para isso. Ou é fraude, né? Ou aquele que diz estar sob a influência de um espírito, ou de uma personalidade falecida, outro ser material, ou é fraude. A pessoa está querendo revelar alguma coisa que na verdade ela não está sentindo. Ou são alucinações, a pessoa tem algum processo psiquiátrico em andamento que produz alucinações. Ou são manifestações do inconsciente, algo que a pessoa viveu e que ela projeta como sendo uma outra personalidade. Ou é uma percepção extrasensorial. Para nós espíritas são os fenômenos anímicos, produzidos pelo espírito, pela própria pessoa. Pois bem, os cientistas também reconhecem que em alguns relatos pode haver uma percepção extrasensorial, que faz com que a pessoa acesse conhecimentos, informações, fatos que estão além do conhecimento presente dela. Mas, dizem eles, também pode ser uma questão de sobrevivência da personalidade. Interessante que todas essas hipóteses que a ciência pesquisa hoje eram plenamente aceitas por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Quando nós lemos em O Livro dos Médiuns, ele vai trazer as fraudes, as mistificações, os processos patológicos, os fenômenos anímicos e a mediunidade genuína. Então, até aí, ciência espírita e as investigações acadêmicas marcham para e passo. A tese que a academia investiga é para comprovar a hipótese monista, que nós somos somente um agregado, uma agregação dos átomos. É uma hipótese legítima. Tudo aquilo que a ciência pesquisa é legítimo. O problema é quando ela se transforma em dogma. Não aceita, não abre-se. Kardec era um cientista, mas não era dogmático. Porque se ele fosse dogmático, ele não teria trazido ao mundo a ciência do infinito, a ciência dos espíritos, a ciência espírita como ele fez. Então, a hipótese monista, para ser consagrada, ela precisa necessariamente passar por essa afirmação. Parou o cérebro de funcionar, não existe mais consciência. Se isso ficar comprovado, que o cérebro parando de funcionar, a consciência não existe, a mente deixa de existir, está encerrada a questão. Só que hoje nós temos inúmeras evidências de que não é assim que acontece. Um dos fatos mais comentados são as experiências de quase morte, onde há inclusive diagnóstico, né, de morte.
E muitas pessoas retornam por um processo que muitas vezes é inexplicável para a medicina e relatam fatos que ocorreram durante aquele período em que o cérebro, o tronco encefálico não emitia nenhuma resposta. E eles relatam. Há pouco tempo eu vi um caso de um hospital em Pernambuco, onde o médico atestou a morte clínica do paciente. Ele foi removido para o necrotério, chegou no necrotério, acordou, voltou, enfim, a ter a ter estímulos. E a enfermeira voltou logo, por quê? Porque ela levava a papeleta em cima do suposto cadáver e deixou e voltou. Quando ela chegou lá para o médico fazer a prescrição, enfim, ela notou que a papeleta estava lá e ela voltou. Quando voltou, encontrou o morto-vivo. Se devolve. E o médico depois foi conversar com ele e perguntou: mas tu estavas morto? Ele disse: pois é, doutor, eu ouvi quando o senhor deu o meu diagnóstico. Mas eu ouvi tudo. Eu me vi sendo levado para o necrotério. Tentei avisar a enfermeira que ela deixou a papeleta, mas não consegui, claro, né? Não conseguiu. E tem mais, tinha uma caneta em cima da prancheta e o médico disse: é a minha caneta que eu perdi. Disse: não perdeu. Disse: mas onde está? Não, quando eu saí, quando saíram comigo da sala, ela escorregou e caiu em um vinco, assim, em tal e tal lugar. Foram lá, a caneta estava lá. Então, existem inúmeras experiências que atestam que a mente não é somente uma produção do cérebro. Muito bem. Mas quando se encontra um fenômeno genuíno de sobrevivência da personalidade, como é que a gente sabe que eu sou eu depois de morto? Porque se eu encontro com a Fernanda hoje, nos abraçamos, conversamos, eu sei que é a Fernanda, porque eu estou enxergando, eu conheço a Fernanda, né? O sorriso, a maneira de se expressar, nós nos abraçamos, é a Fernanda. Agora, quando a Fernanda me liga e que eu não estou vendo a Fernanda, como é que eu sei que é a Fernanda? Timbre de voz, a forma como ela fala no telefone. Oi, querida, você sabe que é a Fernanda, né? Eu espero que ela me pergunte alguma coisa sobre o CELD, sobre o meu neto, que é evangelizando dela. Enfim, eu vou de alguma maneira aferindo fatores que atestem a identidade da Fernanda. Fatos que estão na sua memória. Se alguém nos liga um tempo que a gente não faz, o que a gente vai buscar? Ah, mas o fulano, a gente fazia isso junto, a família dele era assim, assim. Isso vai atestando a identidade da pessoa que está do outro lado do telefone. Hoje no Face, né, a gente vai ali, olha as fotos e às vezes passou tanto tempo, a gente olha assim: ah, mas esse é o fulano, tá velho, porque só os outros que envelhecem, né? A gente não envelhece. Mas tem alguns aspectos assim que a gente identifica, né? Vai lá: ah, é verdade, estudou comigo em tal lugar. São fatos que a gente vai também buscando na vida daquela personalidade para saber se ela é ela, né? As habilidades, olha, estudou francês, estudou piano, estudou administração, sabia fazer isso, aquilo. Então são esses aspectos
que nós vamos aferindo para identificarmos alguém quando este alguém não está presente fisicamente. Todas esses itens, e mais alguns que nós não relacionamos, isto forma um padrão de atividade de uma certa personalidade. Pois é isso que os cientistas buscam e que os estudiosos, os cientistas do passado, quando estudaram o fenômeno espírita, buscaram. E hoje a academia continua buscando. Então nós temos alguns casos interessantes. Leonor Piper e William James. Essa aqui. Madame Leonor Piper. E o cientista que começou a estudá-lo, o professor William James. Tá? Leonor Piper nasceu nos Estados Unidos e foi o principal objeto de estudo desta Sociedade de Estudos Psíquicos dos Estados Unidos. É considerada, em termos de pesquisa, a médium que mais produziu fenômenos para efeito de investigação. Poucos conhecem a história de Leonor Piper, até porque os livros sobre ela são praticamente todos em inglês. Tá? Então, não é muito conhecida, mas foi a médium mais estudada cientificamente em todos os tempos. Nunca foi identificada em fraude. Ela foi pesquisada por mais de 15 anos ininterruptamente. Todos esses cientistas aí, Sir Oliver Lodge, James Hislop, Richard Hodgson e Charles Richer, Leon Denis, Gabriel Delany. Esses três aqui, exceto Richer, né? Leon Denis e Delany, espíritas, investigadores espíritas. Os outros, Richer, um meio termo, assim, que até hoje a gente não sabe. Mas os outros eram cientistas mesmo, que não eram espíritas. Então, William James, quando ele começou a estudar Leonor Piper e começou a verificar a veracidade dos fenômenos que ela produzia, ele chamou os cientistas londrinos para fazer estudos com ela. Esse Richard Hodgson submeteu essa médium a circunstâncias que nós diríamos até vexatórias. Porque, como as informações, os fenômenos que ela produzia, era de informações, ela atendia as pessoas e ela dava detalhes das pessoas falecidas, da família, de quem eram, o que tinham feito, como é que se chamavam, detalhes muito precisos. Então, o que Hodgson achou que era? Não, essa mulher e o seu esposo devem ter uma rede de espiões que vão falar com as pessoas e depois trazem as informações. É isso que ele pensava. Então, ele contratou detetives que seguiram Leonor Piper por muitos anos. Até que ele se convenceu que não, que realmente tinha alguma coisa diferente ali. Aí o que ele fez? Não, mas aqui é a cidade dela, ainda assim pode haver alguma coisa, então tem que tirar ela daqui. E ela foi com as duas filhas, pegou um vapor velho, atravessou o Atlântico e foi para Londres, se hospedou por muitos meses na casa de Sir Oliver Lodge, onde ela foi estudada por todos esses. Então prestou um grande trabalho para a consolidação, né, dos fenômenos mediúnicos. O outro médium que nunca foi suficientemente estudado, e a gente sabe por quê, porque Emmanuel deixou muito claro para o Chico que a missão dele nesta reencarnação era um livro espírita,
Então o médico nos levou quase 420 obras conhecidas, porque a gente sabe que tem umas que nós nunca vamos saber onde foram parar. O Chico psicografava todo dia, doava livros para amigos seus, para centros espíritas, que nunca publicaram. Então o que a gente tem catalogado é em torno de 414, mas tem muito mais. Então não podia se dar o trabalho de ser um médium para pesquisa. Mas o Chico, hoje, existem estudos se voltando para estudar a mediunidade do Chico Xavier. Bonitinho ele na adolescência, né? Um dos fatos mais interessantes, tem uma tese de mestrado da Unicamp sobre esse livro Parnaso de Além Túmulo. O Chico começou a psicografar o Parnaso, ele era bem jovenzinho. Então a primeira edição do Parnaso, ele já psicografou assim de cara, 60 poemas de 12 autores. Aí o pessoal analisava e dizia assim, mas como é que esse moço pode fazer pastiche de tantos estilos diferentes? Pastiche é imitar um estilo literário. Muito bem. O Parnaso teve 6 edições que foram se agregando. A última tem 269 poemas de 60 e alguns autores. E o interessante é que tem autores famosos, autores clássicos de Portugal, autores brasileiros e autores desconhecidos. E Emmanuel foi orientando a obra. Se nós percebermos Parnaso de Além Túmulo, ele tem poemas sobre todos os assuntos elencados no Livro dos Espíritos. E a tese de mestrado da Unicamp, ela faz uma análise de 5 ou 6 autores. E um deles é Guerra Junqueira, poeta português. Em 1948 saiu um estudo literário em Portugal sobre os poemas, a obra de Guerra Junqueira. E nesse estudo literário, o estudioso traz e aponta 6 aspectos, 6 características marcantes dos poemas de Guerra Junqueira. E aí, Alexandre Caroli, que é este que fez a tese de mestrado na Unicamp, ele foi procurar nos poemas de Guerra Junqueiro, psicografado por Chico, essas características, as 6 características. Encontrou 5 delas, bem marcadas. A 6ª ele não encontrou. E ele ficou pensando, por quê? Porque a 6ª característica era, na verdade, um certo desencanto de Guerra Junqueiro com a morte. Medo de morrer, ele achava que morrer era o fim. E é claro que, sendo um espírito imortal, ele não ia mais trazer nos poemas essa característica. Por isso que ele não encontrou. Então, este estudo sobre Guerra Junqueiro saiu muitos anos depois do Parnaso, da primeira edição do Parnaso. Então o Chico não tinha nem como ter lido. E agora vocês imaginem uma pessoa lendo 60 autores para fazer pastiche de 60 autores diferentes. É alguma coisa que fica no ar, é quase impossível. Depois, o próprio Alexandre Carvalho Rocha, ele fez então a sua tese de doutorado sobre a obra de Humberto de Campos. E esta é fantástica, essa dissertação dele, porque ele identificou que entre a obra do Humberto de Campos, desencarnado, e do cronista, do escritor famoso vivo, existe intertextualidade. Ou seja, tudo aquilo que o autor escreveu em vida, ele de alguma maneira faz referência nos textos, nas crônicas do Irmão X, em contos e apólogos, em contos desta e de outra vida.
em Contos e Contos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Todas as obras existem intertextualidade. E o mais interessante, Humberto de Campos, ele tinha um diário secreto, que ele deixou no cofre da Academia Brasileira de Letras para ser publicado 25 anos depois da sua desencarnação. 4 meses depois que ele desencarnou, ele já estava escrevendo através do Chico. 4 meses. Então ele deixou esse diário para publicar 25 anos depois, que ele escrevia muita coisa sobre a sociedade brasileira, sobre a sociedade da época. E ele achava que publicando o diário se podia causar algum desconforto para as pessoas. Só que o Chico, sem saber do diário, que estava no cofre da academia, ele começa a receber do autor crônicas que faziam referência a textos que estavam no diário secreto e que só se veio saber depois que o diário foi publicado. Claro que não tinha nenhuma intenção de expor ao ridículo, enfim, as pessoas, mas fazia menção de alguma maneira, numa outra apreciação, com outro entendimento, a questões que estavam escritas lá no diário secreto. Então isso é uma das grandes evidências da sobrevivência da personalidade e de que o cérebro não produz a mente. E a outra, uma das maiores, e que foi largamente utilizada no século XIX e início do século XX, foram as materializações. Ali nós temos na figura em preto e branco a materialização do espírito de Kate King, estudada por Sir William Crookes, esse cientista que descobriu o estado radiante da matéria, foi um homem que pesquisou os fenômenos de materialização. Esse espírito materializava-se assim como está ali, com uma integridade da sua personalidade, uma materialização completa, que se deixava pesar, se deixava auscultar temperatura, pressão arterial, deixou cortar os seus cabelos para serem analisados. Então foram experiências que Sir William Crookes fez durante muitos anos. E aqui ao lado nós temos uma figura, lá é foto, aqui é uma ilustração. Mas um médium peixotinho, esse médium produzia materializações luminosas. Os espíritos que se materializavam por ele eram luminosos. O ectoplasma, esse fluido de efeitos físicos que produz as materializações, tinha essa aparência luminosa. Então, é uma das grandes provas da imortalidade da alma. Os médiuns que produziam esses fenômenos, essas criaturas foram verdadeiros mártires da ciência, porque eles eram amarrados com correntes, eles eram submetidos a severas vigilâncias. Enfim, Leonor Piper, certa vez, um dos cientistas apagou um palito de fósforo no braço dela. Outro cortou o pulso, porque ela ficava com insensibilidade completa durante os fenômenos. Não sangrava nada, mas depois enfiavam alfinetes, penas nas narinas. É um cientista, né, testando, mas mostra assim, ó, a abnegação dessas criaturas em benefício da ciência. Então as cobaias humanas não são de hoje. Meus amigos, mas tudo quanto a gente vê de evidências científicas, de experiências, nada disso serve para derrubar o ceticismo de quem quer que seja. Allan Kardec deixou isso muito claro, que os fenômenos não convenceriam ninguém. O que convence é o estudo, é a compreensão da teoria. Eu iria um pouco mais. O
que nos convence da imortalidade da alma é o coração. É quando alguém muito querido se vai. E nós então queremos abrir a janela da alma e vê-lo entre as estrelas sorrindo para nós. Muitos de nós aprendemos que o espírito é imortal quando nós percebemos que o corpo é mortal. Então o sofrimento e a dor muitas vezes regam os nossos corações. Cesare Lombroso, um cientista italiano que pesquisava a médium Eusápia Palladino, médium que produzia efeitos físicos de grande intensidade. Ele só se convenceu que a alma era imortal quando a mãe dele materializou-se e chamou mio figlio, do dialeto italiano da sua origem. Aí ele se convenceu que a alma é imortal. E é por esta razão que Jesus, de todo o seu messianato, ele tinha um ápice no seu ensinamento, que era provar aos seus discípulos e àqueles que o seguiam que o espírito, que a alma sobrevivia à morte do corpo. Por isso ele disse que ele voltaria e voltou. Voltou do túmulo. Quando foram buscá-lo, o túmulo estava vazio. E quando ele se apresenta, e todos, diante daquela tristeza, porque imaginemos assim, nossa, nós temos amigos que não são Cristo, mas nós os amamos, sentimos a falta deles. Imagine quem era amigo de Jesus. A dor da partida, da ausência dessa alma pura. E foi em meio a este sofrimento daqueles que o amavam e que ele amava, que ele veio para dizer: sou eu mesmo, não tenho medo. Quando ele apresenta-se aos discípulos que estavam todos encerrados, com medo das perseguições, ele entra, eles não sabem o que fazer, tentam fugir. Ele disse: não tenho medo, sou eu mesmo. Então, a alma é imortal. Estará sim um dia entre as estrelas, mas entre as estrelas do nosso coração, sorrindo. Nós estamos próximos ao dia em que comemoramos o dia dos nossos mortos vivos, queridos. Então deixemos que dos nossos corações também brotem essas estrelas de esperança, de afeto, de consolo, para banharmos onde quer que eles estejam. E para encerrar, eu queria dividir com vocês um poema que fala de Jesus. É um poema de João Cabete, na verdade é uma música, mas aqui nós vamos colocá-la em forma de poema. Chama-se Pérolas de Luz. Encontrei no meu caminho um suave peregrino, de olhar terno e brilhante, da cor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria, que brilharam no meu pranto, como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz, lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos, e o sol, colorindo a natureza, derramava a beleza no meu mundo de tristeza. Mas quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida
em sonhos de amor e paz. Que saudade do vinde a mim da Galileia, minha vida após vidas. Tem saudades desse alguém? A minha alma comovida, contemplando o passado, num transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus.